Bora. E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Ohara Vive. Eu, Renan, jogador de Pokémon, estou aqui tentando conversar com meu amigo Tauan sobre os capítulos de One Piece e algumas teorias, né, que a gente é muito interessado em saber o que aconteceu no século perdido e qual serão os rumos da história, né? E devido a essa breve introdução, gostaria que o Tauan pudesse se apresentar e, inclusive, aproveita para deixar as redes sociais aí, Tauan. E aí, gurizada, tranquilo? Meu nome é Tauan, e como o Renan já disse, a gente gosta de bater um papo sobre o One Piece faz bastante tempo, então agora a gente tá trazendo isso aí a público, essas trocas de ideias, essas loucuras aí, os devaneios que a gente tem de vez em quando. E é super secreto, tá? Divulga o máximo que puder, mas não deixa o governo mundial saber aí, porque sabe como é que é. Tem teoria E embaçada, né, não? como é que é? Tem teoria embaçada que o povo não pode saber, não. Tem. Não, se o governo mundial sabe, é Buster Call na hora, cara. É foda. Mas me segue aí nas redes sociais também, tem o Instagram, Twitter aí. No Instagram pode me seguir, @tauafraga ou Big Tauan ali pra ver uns desenhos que eu faço de vez em quando. Segue aí, tamo junto, valeu. Beleza. Então, Tauan, a pauta agora seria o nosso capítulo 1087, 1088, que são capítulos pós pausa do Eiichiro Oda, e acabou rolando todo aquele incidente em Hachinosu, certo? O Oda voltou com os dois pezinhos na porta, né? Sim, foi assim, achei sensacional, mas vamos lá, vamos por partes. Se você pudesse definir esses capítulos em uma frase, assim, como você definiria? Cara, construção de personagem. O Oda é gênio nisso. Ele pegou o capítulo de lutinha. E com dois capítulos de lutinha, ele construiu dois personagens muito antigos e deu uma outra vida para esses personagens, assim. Eu acho isso incrível, cara. E foi capítulo de lutinha, não foi capítulo de história, de não sei o quê. E mesmo assim ele conseguiu construir de novo, reformular o Garp quase. E o Kobe, então, nem se fala. O Kobe, hoje, eu Não. acho que ele tem condições de fazer o que ele falou pro Luffy lá no começo de One Piece. Só com o simples fato de mostrar que ele treina há 2 anos, igual o Garp e o Aokiji treinavam. Então, tipo, mostrou que ele tem condições de chegar lá. Sim. E isso é fantástico. Foi tipo um capítulo que transformou tudo a história do personagem. Não, excelente. No meu caso, a frase que eu tinha escolhido era tiro, porrada e bomba. Inclusive, me Boa. senti raso por ter feito essa análise, porque eu vi um capítulo de lutinha. Mas Não, é pô, isso não, aí. não, pô. O capítulo foi de lutinha. Não, isso é com certeza. Só que o Oda é tão foda que ele conseguiu dar Sim, ele deu profundidade uma pros dois caras no profundidade meio da lutinha, bacana mano. ali, com os flashbacks no meio do capítulo, né? Mostrando É, um pouquinho do que a gente não viu nesse tempo todo, né? E que estava sim, acontecendo ao mesmo tempo, né? Da aventura do Luffy, em paralelo. E assim, você sim. gostou então dos capítulos? Não, eu gostei, eu gostei. Eu acho que tem. Eu acho que é complicado ter essa percepção de passagem de tempo em One Piece, porque a gente está acompanhando isso há muitos anos, né? Para Sim, pessoas que acompanham, sei lá, 10 anos, eu acompanho, acho que há 13, sei lá, 12 anos, não sei. Tu acha que até mais tempo que isso. Então, a gente está há muito tempo nisso. Faz muito tempo que a gente viu o Kobe Fracote lá, Magrela e Chorão. Então, tipo, pô, faz muito tempo que ele tem que ter evoluído já. Mas no mundo de One Piece passaram 2 anos e 6 meses, sei lá, 2 anos e 7 meses. É sim, pouquíssimo tempo. sim. Desde que ele conheceu o Luffy até agora. Uma zoeirinha E o aqui, eu cara. acho que o Oda faz o tempo de One Piece passar tipo como eu enxergava o tempo no comércio exterior.
Que uma semana parecia um mês. Isso, tipo isso. Eu hoje, 9 horas da manhã, tava reclamando que a semana tava longa. É tipo isso aí mesmo, né? Também acho. Mas isso é foda, tipo, é difícil de ter essa percepção. Porque, pô, eu tô vendo o bagulho faz 11 anos, sei lá, é um tempo pra caralho. O Luffy e o Sim. Zoro acho que ficaram sem se falar 7 anos na vida real, Poxa, é né? verdade. Né? Em Zou Whole Cake ali. E pros personagens passaram, sei lá, um mês, não sei se deu tudo isso. Então, tipo, é complexo de ter isso. E ainda assim, o Kobe tá treinando faz mais de 2 anos, cara, com o Garp. É óbvio que ele ia ficar forte. A força dele não surgiu do nada. O cara tá treinando exaustivamente, mais que todo mundo, como mostrou no capítulo. A força dele não é tirada do nada. Ele tá treinando com o herói lendário da Marinha. Então ele Perfeito. ia ficar forte. Só que como isso foi construído, tipo, mostrou todo o empenho dele, toda a dedicação dele. Isso eu acho que foi muito, muito esclarecedor e muito fantástico, assim, sabe? Sim, Porque então aparentemente o Garp também não é um monstro de nascença. Ele treinou e se fortaleceu, né? é Pelo menos legal é o ver essa que. parte do treino do Garp, né? Então, assim, aproveitando Isso. o gancho, o que mais te chamou a atenção no capítulo? Eu acho que você já começou a pincelar aí, só manda brasa. Ah, cara, com certeza eu acho que foi o potencial do Kobe. Tipo, acho que Marineford mostrou um pouco do potencial dele com o haki da observação ali que ele demonstrou, e a gente não sabia o que era haki da observação ainda na época, mas mostrou o potencial dele nisso. Só que ficou naquilo, não era um potencial de poder bruto, era um potencial de um outro tipo de poder, né? Uma sensibilidade do Kobe que ele sempre teve e tal. Então isso já foi foda, mas agora teve o potencial de poder bruto do Kobe. Isso me chamou muita atenção. E, como eu disse antes, né, faz total sentido através do treino dele. Então isso me chamou atenção, assim, de fato dentro do capítulo, né? Só que o que me chamou atenção agora, vamos dizer assim, como leitor, tá? A historinha do começo do capítulo, do ensinamento do Garp, de Ah, deixar o sim. velho, No capítulo de mil e deixar o oitenta velho e para oito, né? trás. Começa Isso. com aquela aula há algum tempo atrás, né? Aulas do Garp. Aulas cria. Aulas cria. O Garp falando para deixar o velho para trás e salvar o jovem marinheiro e o bebê que tem mais tempo de vida. Beleza, para uns o Garp vai estar certo, para outros o Garp vai estar errado. Top. Mas ele aplicou na prática o ensinamento dele. Sim, E ninguém dentro da história fala sobre isso, mas o leitor consegue entender que é isso que está acontecendo, né? Ele tem esse ensinamento, ele tem esse pensamento e ele aplicou ele na prática, se sacrificando pelo futuro da Marinha. E, cara, a Marinha tem um puto futuro na frente, tem uns marinheiros muito foda aí. O Prince Cruz sim. é um cara muito maneiro, roubou a cena aí, um cara que chegou numa historinha de capa que ninguém gostou lá do Capone Gang Bege, e o cara tá aí. Eu só, agora, vou falar um ponto negativo que eu achei, tá? Sim, E diga. também foi algo que me chamou bastante atenção, tipo, a falta daquele personagem. Tem um vice-almirante, um contra-almirante, não vou lembrar agora, que é tipo o braço direito do Garp. Ele aparece, acho que ele já apareceu umas 2 ou 3 vezes, que é o Bogard, que é um espadachim da marinha aí, que é um cara que tem um design muito legal, tipo, ele parece um inspetor, assim, de chapeuzinho e terno e tal. Não sei se tu vai lembrar, o cara que fatia as armas que o Kobe tá apontando lá quando ele manda Ah, salvar o sim, na historinha Helmepo. de capa, né? Isso, aham. O É o Kobe cara chega que e fala assim: treina. não, chega com isso tal, e aponta a arma, Isso. ninguém. Vamos salvar lá o Elmepo e tudo mais. Isso, o cara fatia em rodelas, assim, a espada. É o cara que treinou o Kobe e o Helmepo com espada também durante o treinamento deles. O cara aparece ali em Water 7 junto com o Garp também. E o cara não tá aí. E ao que tudo indica, ele é um cara Sim, forte. Ele é um cara poderoso. E por verdade, que que né? ele não tá Ah, aí? será que isso O vai ser Oda. mostrado? O que ele tá fazendo no momento e tal? Ou se às vezes ele já tá no barco de volta? Mas ele não apareceu em nenhum momento. É, Não né? apareceu. Ele, como se ele não tivesse ele naquele momento. E então eu não sei, tipo assim, o Bogard não tá aí
porque o Oda esqueceu do cara e Isso foda-se, não pode vai ser um desenvolver mais furo, muita né? coisa. Ou ele tá fazendo alguma outra coisa, sabe? Ou ele vai ser relevante, ou ele vai estar infiltrado na ilha. Onde é que tá esse cara? Isso me deixa uma pulga muito grande, sabe? Tipo, ainda tem esse. Pode ser que eu esteja só, tipo, brisando demais em algo que o Oda só descartou. Mas fico pensando se esse cara não tá infiltrado mesmo, Sim, interessante. né? Porque eu ainda não tô convencido de que o Aokiji é totalmente do mal, tá? Eu ainda Ah, boto torço fé. pra que ele seja do bem e salve o Garp. O Aokiji era meu almirante favorito aí pra ele agora ali. Ser um pirata ruim que vai matar o Garp. E, assim, aproveitando esse gancho que você falou do Aokiji no finalzinho, o que mais me chamou a atenção desse capítulo é a tensão que ficou o tempo inteiro se eles iam conseguir fugir ou não. Se por um lado os piratas tinham certeza que eles não iam conseguir fugir, por outro lado o Garp inabalável, com um sorriso no rosto, tendo a certeza que a missão ia ser um sucesso. Eles iam resgatar o Kobe e o pessoal ia conseguir sair de Hatinossu com vida, né? Sim. E me chama a atenção nesses dois capítulos o tempo inteiro, mostrando meio que de longe o olhinho do Ávalo Pizarro lá naquela caveira de Hatinossu, Uhum. né? O tempo inteiro ele ali prestando atenção no que está acontecendo, horas normal, horas meio surpreso com a força do Garp, né? Aham. É sensacional mostrar como foi o treino do Garp e a gente ter que o Kobe fez esse treino também secretamente e ao mesmo tempo no lado dos piratas agora tem o Aokiji que fez o mesmo treino. Então Sim. o Garp dá aquela despedida pro Aokiji, né? Tipo, até mais discípulo Mequetrefe dá uma xingada no Aokiji ali Aham. e os dois se socam com tudo, né? Então, aquele soco que empena navio de guerra, do nada eles acertam um ou outro com aquela força ali que outrora eram aliados, né? Que o E Aokiji tava roubando porque tava usando fruta, né? Só pra sim, deixar claro aqui. e eu achei isso, assim, essa tensão do capítulo e o Ávalo Pizarro lá o tempo inteiro de olho ali, usando o poder dele da ilha, né? Inclusive, queria te perguntar, o que você acha desse Poder poder dele? roubado da Ele, tipo porra. assim, Poder roubado da porra. eles devem ter achado essa fruta, né? Na verdade. Cara, ao que tudo indica, o Barba Negra tem muito conhecimento sobre Ou, fruta, né? como que você. Mas, tipo assim, eu fico pensando, como que você ia roubar isso de alguém, sabe? Como que você mata alguém que tem a fruta da ilha? Sabe? Ah, Vendo o Garp em ficou. Não. ação, eu entendo como. Mas eu não É, sei se os Piratas do Barba Negra tem toda essa coisa assim pra chegar e conseguir roubar a fruta de alguém desse porte. pois é, mas vamos pensar assim. A gente, eu não vou tirar da cabeça agora, tá? Mas a gente com certeza já viu frutas fortes em pessoas fracas, Sim, é né? verdade. Você tem um Não, eu, ponto. o Bug é um exemplo. A fruta do Bug é bem forte. É. É uma fruta O, bem apelona em combate. Tipo, se tu larga na mão de alguém que tem um hack da observação avançado, o cara nunca vai ser atingido. poxa, é verdade. Né? Tipo, Verdade. Não vamos, pensei vamos, por vamos esse pensar lado. nesse ponto. Muito, muito bem lembrado. Tipo, tem. Muito Acho que bem existem pontuado aí. maneiras, assim. E o Barba. Cara, o Barba Negra tem a fruta que suga tudo. Ele Ele é consegue ardiloso, sugar. né, também, né? Ele É, é o ele. pirata, né, do mundo de One Piece. Cara, ele suga Então, qualquer sim, objeto inanimado. A ilha é literalmente feita de objetos inanimados. Se ele sugar toda a ilha, acabou o poder do cara. eu entendi entendi seu ponto. Que aí, É sem contar que eles estão agora com o Shiryu com essa fruta invisível, né, que isso é muito roubado roubado pra também. caralho. Roubado pra caralho também. E esse é O... um ponto chave, inclusive, do capítulo, né, que eles conseguem ferir o Garp, usam da mentira, né, para enganar o Kobe ali. Ah, por favor, nos salve. Aí na hora que o Kobe vai ver, eram piratas que estavam contracenando ali, né, só na zoeira, para o Shiryu fazer um ataque ao Kobe,
e prevendo que o Garp ia salvá-lo, né? E foi o que É, aconteceu. essa fruta do Shiryu, ela tem dois pontos, tá? Tipo assim, é roubado um cara letal como ele e ficar invisível. Isso é bem apelão. Sim. Mas no mundo onde tem haki da observação, que tu consegue sentir a presença das pessoas, teoricamente o cara tá invisível e nada é a mesma coisa. Numa luta de dois poderosos, vamos dizer assim, né? Verdade. Tanto é que o Garpin anteviu o golpe, né? Mesmo com ele É, estando invisível, né? isso. Então, tipo assim, eu não sei até que ponto a fruta da invisibilidade daqui a pouco vai tornar ele invisível o haki da observação também, de repente. É, a gente ainda tem que ver isso aí em Sim. ação, como é que vai ser. Porque, tipo, pá, tu pega um Luffy, um Zoro, um Sanji, os caras vão prever o movimento do cara. É ridículo se não prever. É Né? É verdade. meio. O- Pô, os caras têm hack de observação. O Sanji já demonstrou hack de observação avançado lá em Whole Cake. Tipo, pouco tempo, mas demonstrou, né? Então, tipo, já deu esse vislumbre de que ele consegue aprimorar isso. O Zoro mostrou um hack de observação muito bom também, enfrentando o King, que conseguiu entender a movimentação do King, como o corpo dele funcionava. Pra mim, aquilo ali é hack de observação. Tipo, é observar o teu adversário mesmo e aprender com aquilo. Então, tipo, cara, qualquer um deles na minha cabeça consegue enfrentar o Shiryu, né? A fruta entendo. da invisibilidade não ajuda nesse sentido. Então, qual vai ser a chavezinha diferente que vai ter? Eu acho que tem tudo pra ser um apelo muito grande. E a fruta da ilha, pelo amor de Deus, cara, é Né? muito roubada. O cara assume o papel da ilha inteira, uma fruta muito mais roubada que aquela do Pika, né? Do bando do Sim, Flamengo. sim, sim. Mas tem um porém, né? Eu posso estar enganado, mas eu entendi que ele sofre dano, não necessariamente precisa de haki para ele sofrer dano. Hum, Posso estar equivocado, mas eu acho que não precisa de haki para ele sofrer dano, tá, tá? mas acho que a força que foi empregada, né, para conter o Ávalo Pizarro Sim, foi é muito muito strong. grande que com certeza ali o Garp usou hack, né? Aham, sim, sim, com certeza. E Mas se tu pegar, tem uma frasezinha no capítulo, acho que no 8 né, no 1087 eu acho. Que é quando o Garp toca os piratas que estão pegando fogo, que o Ávalo Pizarro reclama que tá muito quente. Não tem tá, haki no fogo. entendi. Ele tá sentindo a temperatura dos piratas pegando fogo na ilha. E eu acho que ele é, tipo, totalmente sensorial na ilha, entendeu? Totalmente sensitivo. E isso aí vai ferir ele. Claro que um corpo de gigante, tu enfiar uma espada no chão, não vai sentir nada. É uma agulha, né? Mas Sim, mas um fogo, por exemplo, foi diferente, isso, né? é um Eu achei, caminho pra vitória, entendeu? É saber que a ilha toda sofre dano. cara, mandou bem nessa observação aí. Eu não tinha reparado nisso. E Eu acho que ela sofre dano. sim, e o capítulo assim, ele vai nessa direção de ter aquele momento, né, que o Garp dá o golpe esperando atrapalhar bastante o Pizarro e ele consegue a brecha, né? E o Sim, Kobe tem a chance de ouro ali de desferir o golpe que vai ajudar a salvar todo mundo, porque a mão tá indo esmagar o navio, né? sim. E, E, cara, ele acerta aquele golpe assim e mostra o Ávalo sentindo assim que o braço dele foi quebrado. E eu achei isso bacana. Parece que é diferente daquela fruta do pica, né? isso. É que a fruta do pico era uma logia, né? Ah, tá. Era uma logia da pedra. O do Ávila Pizarro não é uma logia, né? Ele conseguia usar em Dressrosa porque Dressrosa tinha uma montanha de pedra. Mas ela é uma logia, né? E o Ávila Pizarro não. Ele aparentemente tem a paramécia da ilha. Sim. Não é uma logia, né? E Então acho que tem essa diferença também. O corpo dele não é, como é que chama? intangível, né? Intangível, exatamente. O corpo dele é tangível. Sim. E o corpo dele ficou do tamanho da ilha. Perfeito. Lembrei de um outro detalhe aqui, né, dessa parte
do que chamou a nossa atenção, né? É a questão do San Juan Wolf, que ele é gigantesco, não mostra o que aconteceu, mas do nada ele tá só voando no ar e cai no mar. E aí o pessoal, ele vai se afogar, tira ele de lá. E aí a galera, como? E conseguiram, né? Nós não temos guindaste, né? Não temos E nada pra. conseguiram tirar ele de lá, que não faz nenhum sentido, mas conseguiram. Sim, às É, vezes ele pode ter recuperado meio consciência, sei lá, né? Mas ele tem. Ele mas tem. ele caiu, Ele caiu pelo no menos mar. a explicação do Oda na SBS é que se até 50% do corpo estiver dentro d'água, tu ainda consegue se mexer. Ah, tá. Tu fica enfraquecido, mas tu consegue se mexer. O Álvaro Pizarro caiu de costa. Ele tá Não, literalmente com o o San corpo Juan. 100% dentro d'água. San Juan Wolf. São Wolf, desculpa. Ele caiu com o corpo 100% Isso. dentro d'água. Ele não poderia se mexer. Ele vira a bigorna lá, que nem o Luffy virava no começo. Então não sei como é que tiraram esse cara daí. Mas tiraram. O cara tá vivo. E eu É. queria te fazer uma pergunta. Sim. Uma pergunta não. Trazer isso pra conversa. Tu reparou como o Garp tem o mesmo ímpeto de confiar nos parceiros dele que o Luffy tem? Aliás, o Luffy provavelmente tem o mesmo que o Garp tem, mas ficou muito claro nesse capítulo pra nós. A gente viu primeiro Sim. com o Luffy e agora tá vendo com o Garp. O Garp provavelmente nunca viu a demonstração do poder do Kobe. Porque nem o Kobe nunca tinha visto soco com aquela força dele. O Kobe fica chocado com a força que ele tem naquele soco. Então o Garp também não tinha visto, e nem o próprio Kobe nunca tinha usado aquele soco, Sim, né? o Garp fica sabendo que o Kobe faz o treinamento igual dele, socando navios, E né? isso. Então sabia E. que ele era capaz. Perfeito. Ele só Quem que confiou era assim também? Gold Roger, também. né, Então, cara? tipo assim, Incrível esses personagens. esses cara, tipo, essa confiança deles nos amigos, nos companheiros e tal, eu acho isso muito foda, sabe? Porque o Luffy faz isso quando ele conhece o Zoro lá em Orange Town, acho que é a cidade, eu não vou lembrar o nome agora, na base do Morgan lá. Eu esqueci o nome da cidade, sim, Mas mas ele simplesmente, ele confia cegamente no Zoro, tipo, o Morgan tá dando uma machadada, ele tá de costa, e ele fica parado porque ele sabe que o Zoro vai acertar o Morgan. Tipo, ele tá confiando no cara que ele acabou de conhecer. Então, não é falta de noção. É confiança na força do teu parceiro, na força do teu companheiro. E o Garp tem isso, o Garp nunca viu o soco, ele só sabia que o cara treinava. Podia sim. ele não ter treinado o suficiente ainda, mas ele sabia que o Kobe era forte, sabia que o Kobe dava conta do recado. E Eu acho confiou também que eles nele estavam e meio ele sem deu conta. opções, né? E ele tinha que confiar nisso. Só que assim, ele traçou o plano confiando que daria certo, né? Não Isso, pode tirar esse mérito da confiança que você está citando aí, que realmente isso. é isso. Ele traça o plano pedindo pro Kobe desferir aquele golpe que quebraria a mão e impediria que ela esmagasse o navio de fuga. E isso é a maior demonstração de liderança, eu acho, que a gente tem dentro de One Piece, sabe? O Luffy não é um líder porque ele é inteligente, porque ele lidera, tipo, ordenando as pessoas a fazer as coisas. Não, ele exerce essa liderança através da confiança. Ele Perfeito. confia nos companheiros dele. Então ele E, acaba liderando pela confiança. Ele aumenta a autoestima dos companheiros dele porque confia neles. E o Garp faz isso. Claro, o Garp foi estratégico. Encaminhou cada um para uma tarefa, né? Mas ainda assim, a moral que ele deu pro Kobe incentivou o Kobe a entender que ele conseguia destruir aquele braço. Foi isso, tipo, tá nas entrelinhas assim, mas que eu acho muito foda, sabe, dentro da obra. maravilhoso. Maravilhoso. E o capítulo 1089 tá virando a curva na esquina aí para chegar, né? Finalmente, E assim, esses capítulos tiveram um pequeno desfecho, né? Mas e aí? O que você acha que vai acontecer com o Garp? cara, é o que eu acho e o que eu espero, tá? Tá. Até eu não sei aonde que eu vi, mas é uma ideia interessante. Uma ideia não, mas uma observação interessante. A risada do Garp
é diferente da risada dos D morrendo. O Garp tá gargalhando, ele não tá sorrindo. Entendo. Então você acha que não chegou a hora dele ainda? Eu acho que ele não morreu ainda. Até porque, vamos lá, o Barba Negra queria uma moeda de troca com o governo mundial. E queria usar o Kobe, que é o atual herói da Marinha aí, foi considerado por causa do incidente de Rockport e tal, que a gente nem sabe o que aconteceu ainda, mas é considerado por alguns aí um herói da Marinha por causa disso. Ele E o agora, povo, inclusive, é interessante nesses capítulos, né, que o povo subestimava o Kobe, achando que ele era herói por qualquer coisa, qualquer título do governo, assim, para levantar a bola dele, que ele não teria isso, méritos reais. E a gente isso, vê que ele tem méritos reais, por mais que às vezes o próprio Kobe possa duvidar da sua capacidade, mas a é, capacidade está lá, né? mas a gente tem que lembrar também que quem estava duvidando eram os piratas Sim, os de piratas. Ratinoso. Os E aí, piratas, o exatamente. incidente de Rockport, pelo que eu entendo, é em Ratinoso. Porque foi esse incidente que fez o Wang Zi cair, que era quem estava controlando a ilha, e o Barba Negra tomar conta da ilha. Ah, boto fé. Então acho que realmente o Kobe acabou levando mérito por algo não necessariamente grandioso da parte dele. Acho que ele salvou alguns cidadãos, provavelmente, mas não foi demonstração de poder. Foi tipo a benevolência dele que conseguiu salvar no meio do tumulto e tal, alguma coisa assim. Então, tipo, os piratas estão olhando assim, vai, ele acha que é forte, nem foi ele que derrotou o cara que tava aqui, foi o Barba Negra e o LOL, sei lá, foi alguma coisa nesse sentido. E, e ele tá se enchendo a bola, entendeu? Ele não é o herói, porque para aqueles caras, ele ter salvo inocentes não é um ato de heroísmo mesmo, Sim. né? O ato de heroísmo seria se ele tivesse, tipo, mitado, desse esse soco aí que ele deu agora. Então, tipo, acho que tem Exato. essa questão da ótica que a gente tá vendo as coisas também. Mas, eu esqueci o que eu tava dizendo. Tá, a gente chegou nesse assunto porque a gente estava levantando o destino do Garp, né? Isso aí. Eu acho que ele queria o Kobe, eu, tipo, não queria o Kobe, mas já que o Kobe tava na mão dele, ele ia tentar usar o Kobe de moeda de troca para se tornar um rei legítimo e fazer parte do governo mundial. O Aokiji fala. Eu acho até que ele é muito jovem e tal, não é uma moeda de troca tão valiosa assim. Agora tem 5 capitães titânicos na volta do Garp, o herói lendário da Marinha, que tem conhecimento muito maior do que o Kobe sobre tretas cabulosas do governo mundial. Tava na ilha de God Valley. O Barba Sim. Negra não perdoaria o cara que matasse ele ali. É Bota fé? verdade. Não Inclusive, tem. os piratas Mano, já estavam com medo da destruição na ilha. O que, que o Barba Negra ia achar da destruição da ilha? Quem dirá é, se desfazer de uma moeda de troca desse não. tamanho, né? E além da moeda de troca com o governo mundial, para alcançar o plano dele de ser o rei legítimo e tal, que eu acho que o Garp nesse sentido vale muito mais que o Kobe, é a questão do conhecimento. Cara, o Barba Negra tá diretamente ligado com o incidente de God Valley, de alguma forma. Ele sabe de coisas que a gente não sabe ainda. Mas quem é que sabe mais ainda de coisas que a gente não sabe ainda? O cara que tava lá. Ele vai tirar coisa do Garp, entendeu? Ele vai Entendo. aprender alguma coisa com o Garp. E aí isso reforça, talvez, pra mim, de que o Okiji não virou totalmente a casaca, sabe? Acho que pode chegar a hora que o Aokiji, tipo, sabendo, sendo inteligente, sabe que o Barba Negra quer a moeda de troca. Tem como salvar o Garp da morte ali, né? Tipo, eu vou congelar ele aqui. Quando o Barba Negra chegar, a gente descongela aí e tal, sei lá. Vai só prender ele pra depois conversar com ele. Isso é uma forma de manter o Garp vivo. Quando chegar a hora certa, ele muda de lado de novo, eu imagino. Então eu tô botando fé nisso aí. O Garp não tá morto, não vai morrer agora e vai ser usado como moeda de troca com o governo mundial. E acho Perfeito. até que o Garp vai ser o gatilho para a guerra final.
Interessante. Eu tô achando que ainda vai ter uma coisa a mais aí. Primeiramente, vai ter o contato com a Cross Guild, sabe? Não sei se a galera ia querer bater o pé ali pra pegar a recompensa, pra passar o Garp pra eles. Não sei se o Bug ia querer, mas talvez um pensamento estratégico do Crocodile ou do Mihawk, né? Pra conseguir uma paz relevante pra eles, porque eles estão meio... Você percebe que eles não estão tão afim assim do One Piece, eles querem sossego. Sim. Aí, Mas o Bug conseguiu inflamar até eles ali com o discursinho do final, cara. O aquilo Bug, foi sensacional. Oh, meu cara, Deus. aquilo ali foi outra dessas que eu falei. É o Oda com um capítulo mudando toda a perspectiva de um personagem, sabe? A profundidade que ele deu pro Bug ali com um capítulo, meu amigo, aquilo ali foi sensacional, cara. Tá, Foi sensacional. eu ainda não elaborei direito, mas por enquanto eu vou entender que Hachinosu vai entrar em contato com a Cross Guild para baixar lá e pegar uma recompensa pelo Garp. Se não me engano, pode ser morto, né, também. Sim. Aí eles podem fazer o que bem entenderem lá e chegar num denominador comum. Pois é, mas daí olha só, vamos pensar pra esse lado, tá? Eu também pensei nisso. O Garp vale 3 bilhões. Sim. Para os piratas do Barba Negra, não vale a pena entregar o Garp, nem vivo, nem morto, pra Cross Guild por 3 bilhões, pô. Só se o governo mundial negar a proposta dele. Aí eu até entendo, Ah, tá. Sim. Eu acho que o né? Garp tem muito mais valor vivo e pro governo. E pro É, governo, exatamente. Ou o governo mesmo pode dizer assim, o Garp sabe demais, tu tá ameaçando matar ele se não te der o que tu quer? Mata ele aí então, pô. sim, É não, uma não pedra vamos a menos no atrás sapato dele. do Deixa governo, pra lá. O herói né? aposentou, digamos assim, né? Isso, é uma pedra a menos no sapato deles, cara. Então, tipo assim, tu tá fazendo isso, beleza, mata ele aí então, pô. E aí sim a gente desenvolver essa guerra, sabe? Porque daí eu acho que o futuro da Marinha, vamos dizer aí, a SWORD, acho que entraria nessa disputa para salvar o Garp. A gente teria uma Marineford invertida, eu imagino, Ah, sabe? Onde sim. um pirata vai executar um marinheiro famoso e vai ter uma guerra fodida. Eu acho que isso é possível. Essa pode ser a grande guerra que tá por vir aí. O Battle Royale aí que o Oda comentou, acho que o ápice dele seria isso na minha Teria cabeça, assim, no piratas que eu contra tô marinha e vendo. piratas contra piratas também. Isso. E o governo mundial, quando tiver todo mundo enfraquecido, vai ser o Barba Negra chegando no final da guerra. Perfeito. Bota fé? Insama vai ver ali, tipo assim, sei lá, 4 Yonkou, porque daí daqui a pouco vai o Luffy contra o Barba Negra. O Bug e a Cross Guild vão se meter no meio por causa das recompensas, sei lá. E os marinheiros estão lá. Pro Shanks estar junto, porque o Barba Negra, sei lá, tá acumulando muito poder, é barbado. Tem os 4 Yonkou, teve uma guerra generalizada. Tá todo mundo enfraquecido. Qual a melhor área pro governo mundial, então, usar todo o poder deles? Nesse momento. E aí sim É. pode revelar em Samar, pode vir tudo a Às público. vezes a gente vê os Cavaleiros Sagrados, que foi recentemente mencionado, né, em ação. E isso, exatamente. Eu acho que esse aí é o Battle Royale A final, gente entendeu? nem falou dos revolucionários. E revolucionário ainda. Porra, é o pai do líder dos revolucionários que tá Porra, sendo preso. exato, velho. Que isso. Que plot Meu irmão, doidão que dá pra pode ter, rolar, né? dá para ter todo mundo literalmente numa ilha lutando. E aí o governo mundial tem o quê? Uma arma que destrói uma ilha inteira em um ataque. É, é sinistro isso aí. Cara, é a faca e o queijo na mão, tá ligado? Eu boto muita fé que isso vai acontecer. Boto muita fé. Veremos cenas dos próximos capítulos, né? É, pra gente conseguir avançar, pra gente ir para as considerações finais, a gente pode
elaborar um pouquinho mais esse pensamento, a gente tinha a aproximação do navio do Barba Negra em Egghead, né? O Sim. que você acha que ele foi fazer lá? Qual que é o papel dele ali com o Mugiwara ou até com o governo? O que você acha que ele foi caçar lá? Cara, esse aí acho que é o que, vamos dizer assim, é o plot, o plot mais recente, ou mais próximo, assim, que eu acho que tá mais em aberto. Ele é mais uma incógnita, sabe? Eu acho que se fosse pra ir atrás do Luffy, especificamente, ele já teria ido antes. Ou não também, porque ele não saberia pra Acho onde o Luffy ia que ir. só para dar uma letra aqui de uma coisa que eu pensei assim, agora há pouco. Aham. É, o Luffy tá lá, é coincidência. Eu acho que ele tava atrás da fruta do Vegapunk, velho. Ele tá com esse modus operandi de pegar as frutas e etc. Eu Uhum. acho que ele queria pegar Não, Não sei como que funciona essa fruta, se o conhecimento pode é, passar pro próximo. eu Mas ia dizer imagina. isso. Se o conhecimento morre junto com o usuário, aí eu acho que a fruta é inútil pra ele, porque quanto tempo ele levaria pra acumular esse conhecimento de novo, né? Eu não sei se ele conseguiria Mas, se conectar isso. com o cérebro, né? Mas ele é o cara que mais conhece as frutas. Daqui a pouco ele sabe algum segredo das frutas que a gente não sabe. Exatamente. E eu não duvido dele saber, por exemplo, que Vegapunk tava lá e dele ter essa fruta. Só que Porque o assim, Barba Negra, ele tem uns contatos aí muito loucos, né? E a história de vida dele sempre permitiu ele coletar informações importantes, né? aham. Pra ele estar agindo agora. Mas eu tenho um outro pensamento, tá? Vamos pensar assim. Vamos lá. O Barba Negra é conhecedor de fruta. A fruta mais pica aí que a gente viu sendo revelada nos últimos tempos é a do Luffy. O governo mundial sabe qual é o nome verdadeiro dela, o Luffy não sabe. O Vegapunk talvez desconfie, por causa que ele viu a forma do Nika ali e tal. O Barba Negra deve ter visto o cartaz de recompensa do Luffy atualizado também. Se o Barba Negra tem conhecimento sobre Nika, ele pode ter entendido que a Hito Hito, que a fruta do Luffy seja a Hito Hito modelo Nika. A primeira menção ao Barba Negra é na ilha de Drum. Drum, tambores, tem uma relação aí. Sim. E lá tinha uma E Ritorrito, tinha a né? Hito Hito, exatamente. Tinha uma Hito Hito lá. Então, tipo, cara, Tô pegando a visão. tem alguma coisa aí, tá? E assim, ele foi esperar na ilha que era mais conveniente para ele esperar. Porque de Wano tinham três caminhos: Elbaf, Egghead e a ilha que o LoL foi parar. A Ilha da Vitória? Não, não lembro o nome agora. Na verdade, eles A ilha que estavam o. em alto mar mesmo, não? Não, não, eles chegaram na ilha e o Barba Negra estava esperando eles lá. E aí Perfeito. os piratas do LoL, na beira da ilha, vão para dentro do mar porque eles lutam melhor no mar. Mas eles chegam até a ilha. Um pedaço do confronto é na ilha. O Jesus Burgers Sim. até joga uma montanha, que ele tá na ilha assim e tal. Eram três destinos, e ele até fala: eu vim pra cá esperar qual dos três ia passar por aqui. Então ele não sabia qual dos três ia pra lá. Mas ele viu o LoL lá. Daqui a pouco ele soube do Kid afundando em Elbaf pro Shanks. Que ele tem contato, ele pode muito bem ter descoberto isso aí. Onde é que tá o Luffy? Só tem um destino pra ele, certo? Certo. Certo. E pode estar indo pra lá pelo Luffy. Não, velho, que orgulho de ser Então, muito inteligente. não, que isso? É só, é só Não, vivo matutando One mas Piece. peguei a visão, cara. É, eu acho que essa interação aí, Barba Negra, Chapéu de Palha, pode ser o modus operandi que eu falei de ir atrás de fruta, mas em vez do que eu sugeri de ser do Vegapunk, ser a do próprio Luffy mesmo, né? Isso. E aí, se a gente tem aquela ideia que o Barba Negra talvez possa ter uma fruta de cada tipo, a do Luffy ainda encaixa pra ele. Sim, Porque ele tem a Logia, a Paramécia e a do Luffy é uma Zoa. Talvez seja a Zoa que ele tá procurando desde sempre.
Então acho que Pode ser. faz E muito ainda sentido, tem esse sabe? Ele tá mistério do atrás do Barba Negra, Luffy. né? Como que ele tem duas frutas, né? A gente não sabe ainda. Então acho que ainda tem esse plot. Talvez, eu só não sei, tipo assim, o Barba Negra chegou na ilha. E o navio dele na costa de Egghead apareceu antes dos navios da Marinha, certo? Certo. Então, tipo, ele já tem que chegar na ilha antes da Marinha. É, Ele já tem ele que estar lá. aporta antes e vai Isso. se esgueirar, né? Do jeito que. Daqui a pouco ele tá infiltrado. Tipo, a Catarina Devon não apareceu ainda, a gente tem que lembrar disso. E ela se transforma nas pessoas. Não sei se ela precisa matar as pessoas pra fazer isso ou não, isso a gente não sabe ainda. Mas ela se transforma nas pessoas. Então, pra ela estar infiltrada aí é barbada, certo? Certo. É muito fácil. E ela não apareceu, vamos lembrar que ela não apareceu nem em Hachinoso e nem no grupo que tava enfrentando o LoL. Então ela pode estar sozinha aí com mais alguém, sei lá, um exemplo. Não que o Barba Negra esteja aí diretamente, né? Mas ela pode tá aí. E ela na infiltração acho que é excelente. Ter uma mestre do disfarce ao seu lado, né? Facilita muito a vida de uma missão Exatamente. dessas. Porque eu pensei que o Barba Negra pudesse ter informação que tinha um Gorosei se movendo pra lá. Faria muito sentido daqui a pouco ele tentar capturar um Gorosei ou alguma coisa assim. Porque, pô, se ele quer moeda de troca pra negociar com o governo, um Gorosei, pelo amor de Deus, né? É a maior moeda de troca que tu pode ter com o governo mundial, eu acho. Com Então, certeza. só que como ele chegou primeiro, ele não tá emboscando a Marinha, ele tá lá esperando a Marinha cercar a ilha, não faz muito sentido. Certo? Certo. Beleza. Ô, Tauan, então vamos desenvolver aí. Considerações finais. O que você espera pro 1089? E se tiver qualquer outro pensamento que complemente tudo que já falou, Aham. dê a letra. Cara, e eu espero que desenrole um pouco mais de Egghead aí, que eu já tô com saudade dos Mugiwaras aí, do que tá acontecendo lá. A gente tem muitos plots dentro de Egghead, né? O Vegapunk tá preso com a York. Alguns dos outros Vegapunk já morreram ou viraram pedra. A gente tem o Luffy e o Zoro, o Lute e o Kaku contra o, o Kuma e o Mihawkinho. Então a gente tem muitos plots ainda ali dentro. E no último capítulo a Marinha tava chegando na costa, né? Então a gente não sabe se nesse meio tempo alguma coisa se resolveu lá dentro e o cenário mudou, ou se as coisas ainda estão acontecendo e nesse caos vai chegar a Marinha, certo? Mas eu espero que o Oda nesse próximo capítulo foque em Egghead, mostre realmente o que está acontecendo e desenrole essa trama, porque eu acho que a gente já enrolou bastante ali dentro, sabe? Acho que já tem que andar a história pra frente aí. E Sim, o que o eu mundo tá espero meio no caótico, geral. né? A gente, Oi? na parte do Sabo e tal, a gente viu que o mundo tá meio caótico, que o mundo tá com revoluções. É, Totalmente. aí chega de levantar novas perguntas. Vamos usar as respostas, pelo amor de Deus. Isso é o que eu espero pé no chão, tá? Agora eu vou dizer o que eu espero, Biruleibe das ideias. Demorou. Eu espero que a Marinha cerque toda a ilha, não deixe nenhuma rota para fuga, só que eles estão cercando o mar. E que o Sunny saia voando no foguete. A lua. Vou Da deixar hora. só essa aqui. A única rota de fuga é para cima. E o Sunny vai voar pra lua. Você Eu já tá adoro essa querendo meter teoria o de que eles Enel vão na pra lua. história aí, né? Isso, não, mas eu vou. Cara, mais do que o Enel, tá? Olha só. Eu vou dissertar sobre essa maluquice, tá? Tem uns navios da Marinha cercando toda a ilha por um booster call. Um possível booster call, não sei. A única passagem livre é pra cima, realmente. Eles não vão estar cercando em cima, cercando na volta. Sim. O Vegapunk tem
tecnologia absurda ali. Para ele ter um foguete é fácil, não é algo muito complicado, né? Já que ele tem várias invenções, daqui a pouco um foguete é fácil de ele ter ali. Sim, tinha coisa E antigravitacional, né, e tal. isso. Um foguete é razoável ele ter essa tecnologia lá. E o principal ponto é os piratas espaciais. Eles estavam minerando a Lua, então eles estavam tipo fazendo pesquisa lá. E a Jolly Roger dos piratas espaciais tem uma cabeça grande. Sim. Tô Aquela cabeça tentando alongada que entender não onde faz você tá nenhum querendo sentido. chegar, mas realmente aquela. A gente não viu mais. A gente não viu muitos personagens de cabeça alongada, né? Eu lembro de um cara em Enies Lobby, um cara da Marinha, Sim. que tinha cabeça alongada. Agora sabemos é, também do Vegapunk. E o outro era esse pirata espacial que apareceu nas histórias de capa. E o pirata espacial, eu posso estar enganado, mas eu acho que ele não tinha cabeça alongada, ele usava uma cartola. E o traje deles é meio tecnológico, tem um reloginho no peito, se eu não me engano, tem um Sim, negocinho às vezes ali. ele era meio robótico, né? Alguma coisa Isso. assim. E assim, tem um personagem em Egghead que apareceu que ele é meio que um coelho, eu acho. Ele parece um mink, assim, mas não é um mink, é um animal. E os piratas espaciais, eles são meio animalescos, né? Tem um urso, tem o Verdade, coisa que tem parece tipo um um coiote, uma cachorro, né? raposa, sei lá. Tipo um Assim, cachorro, uma coisa nesse sentido. Então, assim, pra aquilo ali ser androide do Vegapunk e tá na Lua pesquisando, eu acho que é bem possível, tá? Eu acho que é bem possível não ser uma outra cara, raça, seria um plot legal, hein? O Vegapunk porque com um lado meio eu acho oculto, que né? eu acho que não faz sentido ser outra raça, porque digamos assim, sei lá, são antepassados dos Minks. Os Minks vieram do espaço também, tá? Por que que não apareceu nas escrituras, então? Por que que tinha só três povos lá? E um que talvez já tinha descido antes, mas que não parecia ser Mink? Eu acho que os Minks não vieram da Lua. E por que que tem uns bichos tipo Mink lá em cima, então? Eu acho que são essas criações do Vegapunk. E principalmente por causa dessa Jolly Roger, cara. Essa Jolly Roger de cabeça alongada não tem porquê se não for o Vegapunk, cara. Eu, Entendi. olha, boto muita fé. Pode ser muita viagem, mas seria Não, mas louco eu eles terem. gostei. A gente tem que sempre fazer isso. O que você acha que vai acontecer? Você quer a versão normal ou a versão Birulebe? Isso! Aí a A gente versão fala as duas. Biruleibe, a versão Biruleibe sempre vai ser mais legal. Mas é só uma aposta aí pra, tipo assim, deixa no ar, entendeu? Sim, Se o Odo ouvir esse podcast aí, ele que faça. Eu deixo ele fazer a minha versão. beleza. Aí, ó, se você estiver ouvindo, tá? Por favor, crie os piratas espaciais com a relação com o Vegapunk. Isso. E vale lembrar, né, que o, o senhorzinho aquele ele criou os autômatas iguais os autômatas da Lua. É Se eu não me verdade. engano, é na ilha natal do Vegapunk, né? Sim, Karakuri. Pois é. Então o Vegapunk já tem essa relação com a Lua, talvez, desde a ilha natal dele. Afinal, o senhorzinho que morava lá criou os autômatas iguais os autômatas que tem na Lua. Por quê? É, você tem Tem um alguma ponto relação mesmo. aí. Gostei da versão Biruleibe das Gostou da suas versão Biruleibe? considerações. Agora imagina o Sunny acoplado num foguete indo pra Lua, meu irmão. Às vezes usando até a cauda que tem a parte para usar o cubo do burst, né, para fazer a Ih, pra propulsão. impulsionar o foguete. Imagina. O leão Imagina. navegando em todos os mares e desbravando o espaço. O Mary Nem, foi, o nem nos Mary foi melhores pro sonhos céu. do Iceberg e do Frank eles pensariam nisso, né? O Mary foi pro céu pro Sunny poder ir pra Lua. Da hora.
Da hora. O viajar é bom, né? Por isso. Olha Bah, é ótimo, cara. É ótimo. que belo exercício de conter a ansiedade de One Piece, né? Na espera do próximo capítulo, Sim, sim. vislumbrando ideias loucas. Aí vai ser tudo ao contrário, em vez de ir pra cima, eles vão pra baixo. Não tem nada a ver, o Oda vem com outra maluquice aí. É. Bem, já as minhas considerações, né? Eu vi assim que foi bacana conhecer a força do Garp, né? Que a gente apenas tinha suspeitas e poucas provas, né? Ver ele o tempo inteiro com um sorriso no rosto, é, cercado por piratas. O pessoal com a plena confiança do Pizarro com a fruta da ilha ia conseguir prender eles lá de alguma forma. E o Garp só assim, vamos lá, eu tenho um plano, entendeu? Tipo, isso foi sensacional pra mim. Foi. E acho que essa questão aí, quando a gente voltar pra Egghead, né? Espero respostas, espero o desfecho finalmente dessa empreitada lá. E se for essa parte, Birulei, que você acabou de descrever do pessoal fugindo pro espaço, vai ser muito foda. Mas acho que fato é que o Chapéu de Palha vão fugir. Vão conseguir sair com o Vegapunk. E eu tô meio assim, na dúvida do que pode acontecer com o York, né? E o Gorosei que tava lá. Não sei se eles iam meio que ficar simplesmente a ver navios mesmo. É, mas o que eu tô mais curioso para saber assim é qual que é o papel que eles vão desempenhar na conclusão de Egghead. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Sim. Tu acha que o Shaka, por exemplo, um dos satélites do Vegapunk, ele que tomou o tiro na cabeça recentemente, tu acha que morreu mesmo? Cara, eu não sei se Ou eles vai ter um têm. Se eles backup? morrem, né? Não sei se eles são biológicos. É, Explodiu um líquido ali da cachola dele, né? Pode não sim, ser sangue, pode ser outra coisa e tal. Mas ele, na ligação pro Dragon, falou que sentia que ia morrer em breve. E tomou um tiro na cabeça. exato. Mas será que a gente vai ter um backup de Chaka aí? Ou ele não morreu? O que que tu acha? Às vezes as funções que ele faziam voltam a ser operadas pelo Vegapunk original mesmo. Justo? Ele ser aquela voz da razão ali do Vegapunk, em vez de estar dividido, ele tá voltar pro original. Tá, mas tu acha que o original perdeu esse atributo, sei lá, vamos dizer assim, Não, não. Eu quando acho que construiu? ele. Eu entendo que o Vegapunk é completo. Ele Entendi. só se divide assim pra é, ter mais Pra horas dividir no o dia, serviço digamos mesmo. assim. Uhum. Que em vez de ser uma coisa só e não conseguir fazer tudo, ele se divide em seis e dá conta de tudo. Sim, mas ele continua tendo a razão do Chaka, a maldade da Lilith, ele Perfeito, continua sim. A sendo um ser fome, completo, né? sim. Isso, eu também acredito nisso. Senão ele tinha ficado um velho bobalhão, porque daí sobrou o quê? Tá ligado? Exatamente. O cara ia virar um vegetal, mano, não sobrou nada. Pô, o cara se divide em tantos, né? Você tá doido. Pô, bota fé, bota fé. Pô, mas é isso. Só um minutinho aqui para agradecer que o meu amigo Gui Castro se inscreveu aqui no canal, me deu um subprime. Agradeço demais pelo apoio. E meu bem, a Jordana mandou uns beats também. E tal, para o último assunto. Ela falou que assiste One Piece por tabela comigo, né? Porque eu fico comentando com ela, mesmo ela não gostando, assim. E ela tá animada pro live action, sabe? Porque vai ser uma Ah, coisa mais boa. curta e tudo mais, uma adaptação. E ela quer Sim. saber. E aí, o que você acha que você espera do live action? Cara, eu tô bem animado, sabia? Eu tô bem animado pro live action, eu acho que vai ser muito bacana, tipo, a gente como fã
tem que entender que é uma adaptação. Não vai ser igual, não é pra ser igual. Se fosse pra ser igual, não tinha por que fazer, vai lá, lê o mangá, assiste o anime. Não Faz o tem por que remake fazer do algo anime, igual. né? Tá com uma animação mais bonita e pronto, né? E não, tipo, não tem por que ser igual. Então eu entendo que é uma adaptação, que vão ter diferenças, e é uma obra diferente. Se eu não gostar, não alterou em nada o One Piece. O One Piece continua sendo do jeito que é e não vai mudar nada. Se eu gostar, que bom, é mais uma forma de ver a história que eu tanto gosto, sabe? E aí, cara, isso vai levar para tanta gente essa história que a gente tá aí acompanhando há tantos anos, que a gente tá debatendo aqui e que faz tão bem conversar sobre ela. Então, eu acho que é só vantagem, cara. Acho que tipo vai ser um negócio muito Eu legal. acho que vai ajudar a Olha, a difundir Jordana, tipo, muito, né? acompanha por tabela contigo e agora vai ter a oportunidade de conhecer a história um pouquinho diferente, mas o grosso tá ali, né? Tá ali da história, a essência dela tá ali. Então, acho que é muito legal isso. Divulga e espalha para muitas pessoas, né? Eu com certeza vou assistir, e se tiver segunda temporada eu vou assistir também, porque não tem por que não ver. Eu curti muito é, a questão do trailer, que parece, por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto é a interação do Luffy com a Nami lá na terra natal dela, né? E Uhum. parece que, tipo assim, toda aquela emoção desse encontro, né, da Nami com o Arlong e tudo mais, isso vai ser transmitido, entendeu? Isso vai Aham. ser mostrado. E eu acho que Para isso é uma mim, das coisas que encanta em One Piece e ela vai conseguir fazer isso atingindo mais pessoas através desse live action. eu gostei muito do visual dos personagens, assim, tipo, de como eles vão ambientar. Tem algumas mudanças que fazem sentido, na minha opinião, porque ao que tudo indica, o Don Krieg foi cortado. Ah, Tem muita perfeito. coisa apontando pro Don Krieg ter sido cortado aí. O Arlong aparece no Baratie já. A arte, aquela divulgação que o Oda fez no último capítulo aí, não tem o Don Krieg. Então, ao que tudo indica, acho que ele foi cortado realmente. Às Então, vezes ele aparece rapidinho só pro Mihawk fazer a aparição dele, né? pode ser. Não seja um vilão pro Luffy, né? Seja só uma Sim, aí espada não ali. tem a luta dele com o Luffy de fato, porque quem resolve a parada é o Mihawk, né? Sim, te entendi. Pode ser também, pode ser. Mas, tu falou da emoção ali emoção do arco da Nami e tal, que vai ser transmitida, eu também acho que vai. Mas a cena que mais me incomodou nos trailers foi justamente a cena que eu mais tava botando fé. Que era a cena do Luffy botando o chapeuzinho na cabeça da Nami ali. Essa cena me. Não foi. Sabe? Não sei explicar, ela foi meio cringe, assim, meio sem vida. E o Oda, até o Oda hypou essa cena aí. E aí eu vi ela no trailer, claro, a gente viu só o cortezinho, Sim. mas parece meio fan-made essa cena, assim. Tipo, A gente vai o ter que Luffy tá esperar o com cara de contexto batatão. certinho, né, pra saber Isso, se foi né? só No trailer eu aquilo. não curti. Isso aí me deu uma. Deixou meio triste. Mas ainda Ficaremos assim, acho que atentos, né? a soma é positiva, sabe? Não, excelente. É, eu tô com expectativa boa e vamos torcer para isso ajudar a alavancar ainda mais a obra, né? Sim, E que a gente tenha até mais produtos, tenha mais o que falar sobre o One Piece, inclusive no dia a sim, dia. com certeza. E um detalhe importante, né, que tá faltando exatamente um mês para a estreia. Estamos em 31 de julho, 31 de agosto, a estreia da série na Netflix. Vamos gravar um episódio quando lançar falando sobre o que a gente achou, né? Claro. De Vamos repente a fazer. gente pode fazer um mega podcast falando de tudo, ou então em episódio por episódio. A gente analisa e A vê gente qual que vê, fica melhor a pra gente gente. vê, a gente vê como fica, o que fica mais bacana aí, mas vamos falar sobre isso aí também. Não, excelente. Perfeito. Tem semanas que não temos capítulo, né? É, E o One Piece a gente tem sempre muito assunto pra falar. pô, O live action vai ser mais um deles e espero que seja
uma boa conversa, né? Que a gente tenha coisas muito positivas pra falar. Eu acho que o melhor personagem live action vai ser o Usopp. O Tô Sop botando muita fé. tá com uma O cara Usopp legal. Eu marrento, ainda acho que vai ser o engraçado. Luffy, mas vamos ver a atuação. O Inaki já parece que ele me dá a impressão de que ele é o Luffy na vida real, sabe? Meio doido. O moleque é doido no real dele. Se tu olhar, tipo, acompanha o Instagram dele ali, Às vezes ele ele não tá é, nem ele é interpretando, meio né? doido. Ele é meio doido, tá ligado? Mas eu não sei, vamos ver porque o Luffy tem muita cena séria ali que, que eu não sei como é que vai ficar. A parte cômica do Luffy, a parte doida do Luffy, eu acho que tá perfeito, mas a parte séria ainda quero ver como é que vai ficar. E o Usopp, cara, esse Usopp marrento e, e brincalhão ali do começo, eu acho que o cara que, Não, que na hora que faz o Usopp e o começar, Jacob vai deitar, cara. na hora que começar a falar as mentiras vai ser doido. Vai ser muito bom, mano. Tauan. Então podemos encerrar por aqui. Vou pedir a galera para seguir a gente nas redes sociais. Segue aí, segue aí. Esse podcast vai estar no YouTube, então se curtiu, deixa o like aí, se inscreva no canal. A gente vai tentar fazer isso semanalmente, né, Tauan? Tomara se der certo. Toda segunda, né? Tipo assim, eu acho que o horário tá meio complicado pra gente, né? Então eu acho que a partir das 21 horas a gente avisa no Twitter se vai conseguir ter ou não, né? Porque tem o trabalho, tem tudo mais, né? E Uhum. acho que a gente vai conversando ao longo do dia e se for rolar, a gente crava lá no Twitter e coloca um horário mais ou menos que a gente vai começar. Isso aí, isso aí. Quando a gente conseguir se organizar, acho que a partir do mês que vem aí, sem ser agora em agosto, acho que em setembro eu já vou estar mais organizado da vida. E se der certo, a gente vai fazer uma mudança. E aí o negócio consegue ter uma coisa mais regrada, assim. Excelente. Então, ó, Pode o crer? YouTube é Renan Oitavo, oitavo em romanos, que é VIII. O Twitter é @Renan Oitavo, escrito por extenso, oitavo, com OITAVO. O Twitter do Tauan é @Tauan_Fraga. E onde ele posta a maior parte das artes dele no Instagram é @Big Tauan. Isso aí. Demorou? E aí, Tauan, manda uma boa noite aí pra gente e vamos que vamos, né? É isso aí, rapaziada. É isso aí. Vamos acompanhar o One Piece aí o máximo que a gente conseguir. Vamos ver esse Gear 5 animado aí semana que vem também, que eu tô hypado pra isso aí. E é isso aí, valeu para quem assistiu e para quem ouviu e para quem vai ouvir ainda no YouTube. Um abraço aí, Renan, tamo junto e se tudo der certo até semana que vem aí. Muito obrigado pela parceria e vamos que vamos. Semana que vem esperamos estar com a cabeça explodida de novidades desse capítulo 1089. Tomara, tomara. Então fica com Deus, galera. Boa noite, Tauan. Até a próxima. Valeu! Valeu, valeu.